Olá! Hoje, dia 25 de maio de 2020, nós seguimos aí nesse isolamento, distanciamento social provocado pelo Covid. Hoje é uma segunda-feira e, como a gente tem feito todo dia da semana, a gente procura iniciar às 19h30 até às 20 horas. Não tem que chegar até 20 horas, não. Para falar algum assunto a respeito de gestão financeira, gestão empresarial, de modo geral. Hoje, porque eu estava escrevendo no livro sobre estrutura de capital e mais especialmente sobre custo de agência, ou agency cost, né? Eu resolvi falar a respeito do assunto, porque é relativamente pouco discutido, vamos dizer assim, na literatura, mas ele tem um impacto muito grande nas empresas. O custo de agência. Bom, o que se trata? É porque a empresa é formada, vamos dizer assim, por três personagens, né? O dono da empresa, o gestor e o credor. Veja, o dono da empresa não necessariamente é o gestor da empresa. Pode ser duas pessoas diferentes, são personagens. Claro que sim, o dono também pode ser o gestor, ou seja, a mesma pessoa assumindo dois personagens. Mas são esses três personagens que dizem respeito ao custo de agência. O que acontece? Cada um deles, claro, tem um próprio interesse particular, né? Tem as suas próprias intenções, vamos dizer assim. E muitas vezes esses interesses acabam chocando. O custo de agência é a ação da empresa que serve para diminuir os efeitos nocivos desse conflito de interesse. Que interesses são esses? Veja, o gestor da empresa, por exemplo, tende, não necessariamente que todo gestor sempre aconteça dessa forma, o gestor da empresa, que não é dono, evidentemente, o gestor da empresa tende a procurar resultados que sejam mais imediatos para que assim possa procurar justificar ou aumentar o argumento de aumento da sua remuneração. Seja da remuneração ordinária, o salário, como uma bonificação, por exemplo, a cada 6 meses ou no final do ano, atrelado ao resultado da empresa. Então, em tese, ele poderia estar mais interessado em fazer investimentos e tomar decisões que pudessem proporcionar resultados mais rápidos, resultados financeiros, mais rápidos para a empresa e maiores, né, para a empresa. Poxa, mas isso também não seria de interesse do dono? Não exatamente assim, ou pelo menos não na mesma proporção. Porque, como a gente sabe, quando a empresa investe em projetos que têm uma maior rentabilidade e uma maior liquidez, né, procura ter um resultado mais rápido, não tem jeito, acaba tendo que abrir mão da segurança, né, desse investimento. E, claro, o gestor pode ser que, tendo a liberdade de fazer determinados investimentos que, apesar de ter um risco muito grande para a empresa, proporcionar no futuro um retorno maior, ele acaba podendo dizer, olha, tá vendo? Foi justamente a competência da minha gestão que proporcionou esse alto resultado para a empresa. Então, é justo que eu tenha um aumento na minha remuneração, seja mensal, seja pela bonificação lá na frente. Bom, mas acontece que, claro, se o gestor está adotando projetos que tenham um maior risco, né, ele tá tendo que abrir mão da segurança desses projetos, significa que eventualmente a empresa vai ter problema. Óbvio, pode não ser agora, de imediato, mas talvez no futuro um pouco mais distante a empresa possa ter problema, justamente porque para assumir os projetos mais rentáveis e mais líquidos teve que se abrir mão da segurança. E ainda por cima, agora estou brincando, né? O gestor ainda pode depois cantar dizendo para todo mundo, tá vendo? Eu estava lá na empresa, provoquei aí esse efeito, por causa desse efeito positivo aí eu acabei sendo convidado para ir para outra empresa, ganhando um salário maior, uma remuneração maior, e depois que eu saí ainda por cima a empresa teve problema, a primeira empresa original teve problema, e ela até quebrou, né? Só estou brincando a respeito, mas é só para ilustrar como é que é a diferença de interesse entre o gestor e o dono, né? Nós estamos falando a respeito de custo de agência. Para o dono, é óbvio que ele gostaria, ele deseja ter alta rentabilidade nos projetos e alta liquidez. Agora, acima de tudo, o foco do dono da empresa é poder fazer com que ela aumente de valor de forma sustentável no tempo. Então não adianta para o dono da empresa ganhar muito dinheiro no primeiro momento agora e 1 ano depois, 2 anos depois a empresa está quebrada. Né? Não faz sentido para ele. Então
ele gostaria de ter um equilíbrio maior a respeito da rentabilidade da liquidez, sim, mas também da segurança, para poder a empresa permanecer por mais tempo, gerando dinheiro, né, aumentando a riqueza do dono por mais tempo lá no futuro. Né? Então, esses são dois interesses, por exemplo, diferentes entre dono e gestor da empresa. Da mesma forma, o gestor pode estar mais, como é que eu vou dizer assim, propenso, eu acabo usando palavras que eu acabei de escrever lá no livro. O gestor pode estar mais propenso a aumentar o endividamento da empresa, justamente para abrir mais espaço, né, para ter mais condições de fazer mais projetos que eventualmente não tenham tanta segurança do que trabalhar apenas com os recursos que estão lá, recursos próprios da empresa. E o dono não vai ter um interesse tão grande, né, de aumentar o endividamento da empresa como o gestor teria nesse sentido, né, para esse fim. O objetivo do dono aí nesse caso, no aumento do endividamento, é outro. É porque assim vai proporcionar um crescimento da empresa, mas de forma segura, de modo a aumentar a sua própria remuneração, a remuneração do seu capital. Só que para o gestor, esse aumento de endividamento vai proporcionar com que ele tenha mais espaço, vamos dizer, mais combustível para fazer investimentos que não tenham lá, possivelmente, tanta segurança, né? Bom, e o outro agente, não, o outro participante, personagem, poxa, isso não. O outro personagem é o credor. Então veja, entre o credor e o dono da empresa fica bastante claro. Observe que aí o credor vai querer, já que o credor tem o direito de receber um determinado valor. Vamos supor que seja fixo, não necessariamente, porque a dívida pode ser paga em algum tipo de taxa, né, que seja variável, depende de algum tipo de indexação que se faça com alguma taxa primária, né? Mas enfim, vamos supor como se fosse fixo, então não importa qual seja o resultado da empresa, se a empresa vai ter um resultado maior, a remuneração para o credor permanece constante, não está atrelado ao resultado final da empresa. Esse resultado final da empresa vai impactar na remuneração do dono, né? E talvez indiretamente ou em parte para o credor, ou para o gestor, mas para o credor não importa qual seja tanto o resultado da empresa. Para o credor não interessa tanto se a empresa vai ter um resultado extraordinário, por exemplo, em determinado período. O que importa mais para o credor é que a empresa tenha mais segurança de que de fato vai conseguir cumprir as suas obrigações com ele, com o credor. Vai poder pagar as prestações, se for o caso, né? Depende do tipo de contrato de empréstimo, de endividamento, para o credor conforme tinha sido contratado. E aí, bom, nesse caso, no caso do credor, não vai ter esse interesse em fazer novos investimentos que possam pôr em risco ou aumentar o risco sempre tem, ou aumentar o risco de ele receber esses valores no futuro. Talvez o credor até, para fazer o empréstimo, para conceder os recursos emprestados, possa solicitar ou exigir determinadas cláusulas, né, ou condições, para que a empresa possa, por exemplo, sempre manter na reserva uma determinada quantidade mínima, né, de valor aplicado, por exemplo, no banco, sempre uma determinada quantidade mínima. Ou então, que a empresa seja vedada a empresa vender, por exemplo, determinados ativos que ela possui, que eventualmente pode servir como sendo uma garantia ou até entrar no inventário em caso de falência da empresa para poder pagar esse credor. Ou talvez algum tipo de cláusula, né, ou limitação para, por exemplo, a empresa comprar uma outra empresa ou até emitir outras dívidas. Isso tudo vai limitando, né, vamos dizer assim, a área, né, de atuação da empresa, o campo de liberdade da empresa para poder tomar decisões que venham a melhor permitir um crescimento do valor de empresa dela, uma expansão no mercado. Né, por causa dessas cláusulas. Assim como, e aí eu estou falando a respeito de títulos de dívidas, a tendência é que, na medida em que a empresa, né, por parte dos acionistas, né, do dono da empresa, tenha um interesse em aumentar a expansão dela por meio de investimentos que não necessariamente tenham segurança, isso
poderá fazer com que os títulos do credor caiam, o valor do título do credor caia no mercado de capitais. Então, para uma empresa que começa a tomar determinadas decisões que possam comprometer o resultado dela lá na frente, ou seja, diminuindo a segurança, isso vai fazer com que no mercado os títulos de dívida desses credores diminuam de valor, o que significa que eles estão perdendo dinheiro com isso. É como se fosse uma transferência de riqueza do credor para o dono da empresa ou para o acionista. E, claro, então isso daí também aí é um conflito nesse sentido. Então veja, existem interesses diferentes. Como é que as empresas, de modo geral, lidam com isso, né? Porque se cada um for atuar de forma desorganizada, a cada qual procurando os seus próprios interesses, né, acaba virando uma bagunça. E no final das contas, todos estão ali atrelados a um determinado resultado da empresa que precisa ver. Pode ser com mais ou menos segurança, com mais ou menos rentabilidade, mas precisa ver. Então o ideal é sempre que tenha determinados tipos de negociações, né, acordos, se puder dizer assim, para que se possa todos esses três personagens atuar dentro de um determinado equilíbrio que favoreça todos. Agora, essa aqui é a questão. Basicamente, ou quase todas as providências que podem ser tomadas para se chegar a esse equilíbrio de interesses envolve custo. E é justamente esses custos são os custos de agência. Por exemplo, para um dono de empresa que pretende contratar, por exemplo, um gestor profissional, como eu tinha falado logo no primeiro exemplo, em que esse gestor poderia ter uma tendência de aumentar o risco da empresa, né? Diminuir a segurança dela, fazendo investimentos que possam aumentar a justificativa da sua própria remuneração, o dono pode propor para ele um tipo de opção de ação. Então, olha, gestor, você compra a um determinado preço aqui, simbólico no final das contas, né? Opção de ação, e vai lhe dar isso daqui a 3 anos o direito de você vender a participação da empresa pelo valor que ela tiver no mercado daqui a 3 anos. Ora, como é o gestor que está guiando a empresa e tomando as decisões em tese para que aumentem de valor, ele também vai ser beneficiado caso as decisões dele realmente funcionem para que daí a 3 anos a empresa possa estar com um valor muito mais elevado e assim ele vai poder vender embolsando uma quantidade de recurso muito maior, uma remuneração muito maior do que se ele não tivesse conseguido atingir esse objetivo de crescimento da empresa. Então é uma proposta do dono da empresa em trazer o gestor para o mesmo barco, né? Olha só, nós agora passamos a ter o mesmo interesse, que é o de fazer com que o valor da empresa seja bastante superior no longo prazo. Isso significa automaticamente dizer que precisamos ter uma responsabilidade grande a respeito do que nós estamos fazendo, a respeito das decisões de investimento da empresa, das fontes de financiamento, porque assim é que vai privilegiar com que o valor da empresa seja maior lá na frente, né? É claro que isso então tem um custo para que se possa fazer isso, efetivamente aí o dono da empresa, como se estivesse abrindo parte do capital, né, ou da participação da empresa a um determinado valor que é bem menor do que se ele estivesse fazendo isso lá no futuro, no longo prazo. Óbvio, isso é um custo até relativamente elevado nesse sentido, né? Quanto àquele outro exemplo que eu falei sobre o credor de eventualmente exigir para que possa assinar contrato de empréstimo, estabelecer ou propor, né, sugerir cláusulas que limitam o funcionamento da empresa com relação a alguns aspectos. Então, isso já é mais claro, porque se você tem limite de atuação, a empresa, é claro, não tem tantas possibilidades para poder permitir o seu crescimento do que se ele estivesse absolutamente livre para isso. Como, por exemplo, olha, você tem que manter uma determinada quantidade de reserva líquida de tanto lá. Então significa que você não pode usar aqueles recursos para investir, inclusive, na própria empresa, na atividade dela. Então é um dinheiro que fica lá parado porque existiu, e é óbvio que foi a própria empresa também que negociou e aceitou por parte do dono, com um contrato lá com o credor, de manter aquela reserva, né, em caixa.
Ou então, por exemplo, manter uma determinada proporção de imobilizado, né, do ativo total, uma determinada proporção de imobilizado, fazendo com que, no caso de não ter recursos para poder efetuar os pagamentos regulares, o credor possa aí acionar e assim ter ativos para poder serem colocados lá no inventário, enfim, no processo judicial. Significa que ele não vai poder usar, né, aqueles ativos, seja para vender ou então para vender, especialmente porque ela está limitada aquilo dali. Isso acaba diminuindo a liberdade da empresa em poder buscar soluções que possam permitir esse crescimento dela. Veja, é um custo isso, né, para a empresa, porque tem diminuído aí essa sua flexibilidade. Bom, são diversos os custos de agência e justamente por causa dessa variedade tão grande e até por causa da dificuldade de se medir qual é o custo de uma forma bem confiável, né? Uma métrica com relação ao custo, porque depende da empresa, depende dos interesses. Porque eu estou falando a respeito do dono da empresa ter um determinado interesse, mas eu estou falando por alto, a respeito da intenção dele em obter um valor maior para a empresa no futuro mais distante de forma sustentável. Agora, você tem diferentes graus, né, de variação, mesmo que seja o mesmo sentido de interesse, assim como do gestor. Apesar de, em tese, o gestor poder ter um interesse maior em aumentar a sua própria remuneração, essa intensidade varia de gestor para gestor, de empresa para empresa, de situação, do momento em que se estiver, por exemplo, vivendo. Então depende muito nesse sentido. Por isso, é muito difícil ter uma métrica ou um modelo para calcular o custo de agência, que é o que serve aí para diminuir o efeito negativo ainda maior que teria se deixasse que esses personagens simplesmente saíssem aí disputando por seus interesses de forma mais egoísta, né, se puder dizer assim. É por isso que não tem, inclusive, uma proposição que seja mais amplamente aceita na literatura e pelas empresas em geral para poder diminuir, né, esse efeito negativo das diferenças de interesse entre essas pessoas. Bom, eu estava falando a respeito do custo de agência para as empresas dentro de um contexto de estrutura de capital, porque quando se aumenta o endividamento, você passa necessariamente a ter um custo maior de agência, especialmente naquilo que se refere ao credor, evidentemente, que é entre o credor e o dono ou o credor e o gestor, sempre tem, né, esse conflito e aumenta. Agora, é preciso também lembrar de uma coisa que é interessante, talvez até uma curiosidade. Existe um benefício no endividamento, além do benefício fiscal e da arbitragem das taxas de remuneração de capitais, existe um outro benefício que é interessante, é um pouco difuso, mas ele está presente. É porque existe uma tendência para as empresas que tomam mais recursos emprestados a se profissionalizar mais, a adotar processos administrativos, operacionais, internos e também até determinadas métricas, né, controles internos financeiros que são maiores, são mais avançados do que aquelas empresas que não têm empréstimos, né, que não têm endividamento. Então, é como se fosse o seguinte, ó, pelo fato de aumentar mais o risco de a empresa ter problema, porque tem empréstimos, né? Porque tá lá, ó, tá a fogueira aqui mais perto, você não pode cair nela, as empresas tendem a ficar mais atentas com relação ao que estão fazendo. Isso significa aumento de controle, aumento de critérios, né? Não apenas por parte dos donos, mas também dos gestores, para poder atuar de uma forma mais profissionalizada e mais técnica nesse sentido, porque senão qualquer erro, qualquer passo pode levar tudo a perder aí, porque os credores estão lá esperando. Esperando não, mas se tiver algum problema aí com a empresa, é claro que eles vão defender os interesses deles, né? Então é isso, né? O que basicamente acontece quando a gente está atuando com a estrutura de capital. Existem sempre essas diferenças de interesses e aí as medidas que são adotadas para mitigar esses conflitos acabam gerando custo para a empresa. Tá bom? Bom, estamos aí, chegamos ao fim aí de mais um bate-papo. Deixa seu comentário, tá bom? Dúvida, comentário, crítica, inclusive. O vídeo aí vai ficar também lá no canal da Valoro, no YouTube. E
Tô aguardando. Pode pedir também algum tipo de tema para poder a gente comentar aqui, tá bom? Muito obrigado pela participação e, se Deus quiser, amanhã às 19h30 estaremos aí de novo. Um abraço.